Olá, estudante! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo com a presença do nosso professor Maurício de Freitas. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Ítalo. É um prazer estar aqui com você. Vai ser ótimo poder esclarecer questões de você que está aqui nos assistindo e que terminou os conteúdos da Unidade 3, né? É isso mesmo. Professor, ao longo da unidade você falou bastante sobre os metaprogramas. Uma coisa que me veio à cabeça é que eles podem ser comparados com sistemas operacionais, né, que são os softwares que rodam dentro de computadores, que são os hardwares. Como que acontece essa semelhança? Conta pra gente um pouco sobre os metaprogramas. É legal essa analogia dos sistemas operacionais, porque são programas muito grandes que estão rodando ali na máquina e você se acostuma com eles. Imagina que você está, por exemplo, com o Windows rodando na sua máquina e está utilizando vários aplicativos, está usando Word, está usando PowerPoint. Você interage diretamente, conscientemente com esses aplicativos, até esquece que o Windows está ali. Parece que o Windows é a máquina, né? A gente só lembra que o Windows está ali quando ele dá um problema. Ou seja, ele é um sistema de operação, ele é um modus operandi do computador. Então todos os aplicativos têm que ser compatíveis com ele, senão não rodam na máquina. Nesse sentido, é parecido com metaprogramas. Metaprogramas são habilidades que nós desenvolvemos ao longo da vida, que são desenvolvidas desde cedo na nossa infância ali e que ficam inconscientes. É alguma coisa ali que é um condicionamento, que você nem percebe que você tem aquele condicionamento e elas acontecem através de você. E se transformam em filtros, filtram a tua experiência. Filtram que tipo de habilidades você vai desenvolver ou não no dia a dia, as habilidades conscientes, como que você vai perceber a realidade. Então, suas habilidades conscientes seriam como os aplicativos que rodam no metaprograma, que é o tal do sistema operacional. Vou dar um exemplo. Então, você tem esse metaprograma que é o foco no detalhe. E, de repente, você vai desenvolver a habilidade de dar aula, ser professor na frente de uma sala de aula. Provavelmente, na hora de abordar o conteúdo, você vai cuidar de prestar atenção a cada detalhe, vai chamar a atenção dos alunos para os detalhes do conteúdo, ao invés de dar uma visão mais ampla e mais geral. Porque o metaprograma está regendo você, sem que você perceba, você nem nota. O metaprograma simplesmente está comandando como você usa a sua habilidade. Está comandando como você percebe, a que você presta atenção, o que você valoriza. Então eles são muito inconscientes e muito influentes no nosso uso de habilidades. Eles estão enraizados. Estão enraizados. Isso mesmo. Professor, a gente está falando sobre os metaprogramas, então eu trouxe aqui para a gente a nossa primeira dinâmica, que aqui nessa caixinha a gente tem alguns dos metaprogramas e a nossa dinâmica vai ser assim, você pega um papel, eu pego outro e a gente discute sobre esses dois metaprogramas, combinado? Combinado. Então pode começar, professor, pega um papel, eu vou pegar o meu aqui, pode ler para a gente qual que é o metaprograma? Melhor cenário. Olha, o meu é pior cenário. Professor, numa equipe, como que agem esses dois metaprogramas? Vamos supor que uma equipe vai tomar uma decisão a respeito de investimento, e é um investimento que é muito importante, que pode ser inclusive um risco para a organização. Nessa equipe é importante ter pessoas que são visionárias em relação ao melhor cenário, que mapeiam todas as possibilidades, tudo de bom que pode acontecer, e por outro lado é importante também ter pessoas capazes de usar a habilidade de enxergar todos os riscos, problemas e o pior cenário possível. Dando um exemplo para você, imagine que a gente tem então duas pessoas nessa equipe, entre outros que tem vários metaprogramas, duas que têm metaprogramas opostos, melhor e pior cenário. A pessoa do melhor cenário vai ter uma atividade de imaginar tudo que tem um potencial de bom de acontecer, perceber a oportunidade do investimento. Talvez veio dela a percepção da oportunidade. Olha, isso daqui vai trazer milhões para a empresa, vai ser incrível e tal. A pessoa do pior cenário, ela vai chegar e falar assim, peraí, a gente precisa da equipe jurídica, a gente precisa de pareceres jurídicos, a gente tem que garantir que estamos fazendo uma coisa adequada, apropriada, a gente tem que fazer uma análise de todos os riscos, temos que nos guarnecer a partir de pareceres jurídicos, apoiadores da decisão, e aí essas duas pessoas se equilibram mutuamente. Obviamente também numa mesma equipe, quando você tem metaprogramas assim que são opostos, melhor e pior cenário, a pessoa que constrói o melhor cenário acho às vezes que a pessoa que constrói o pior cenário é um pouco negativa, e só pensa coisa ruim, né?
E a pessoa do melhor cenário tem uma tendência a achar que o outro é muito impulsivo, né? Já está achando que tudo é ótimo. Isso aí. Vamos lá então, professor, pode pegar o próximo. Tá joia. Pá, referência interna. Vou pegar o meu então. Vamos lá. Preferência por opções e escolhas. Fala um pouco sobre esses dois metaprogramas então, professor. Bom, referência interna é quando eu levo em consideração, levo em conta o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto, o que eu quero, minha experiência de vida, né? Então é interessante para a pessoa usar a si mesma como referência para tomada de decisão, para fazer escolhas, usar o conhecimento dela. Agora, esse é preferência por procedimentos por opções e escolhas. Quando a pessoa tem uma preferência por opções e escolhas, no contexto da realização de alguma tarefa, sabe quando a pessoa está realizando alguma tarefa, ela vai preferir ser um pouco mais criativa, improvisar. Se as pessoas trazem um monte de regras para ela, ela fala assim, mas eu posso fazer do meu jeito, né? Porque ela tem uma ideia de que é mais gostoso para ela e menos restritivo poder ter opções, escolhas, poder fazer de várias formas, sabe? Por exemplo, essa pessoa, ela pode não gostar muito de seguir procedimentos e normas. Ela até segue, mas não acha gostoso. Então, pode ser que essa pessoa seja aquela que vai até criar novos procedimentos, muitas vezes até mais eficazes do que os antigos, né? Porque o oposto desse metaprograma é seguir procedimentos e normas, né? Então, ele é muito voltado para como a gente gosta de executar determinadas tarefas. Esse aqui já é um pouco mais amplo, tem a ver com o que eu considero quando analiso uma situação e quando eu faço uma tomada de decisão. Estou considerando eu e aquilo que eu penso, sinto e gosto, ou estou usando referências externas? Opinião de especialistas, pesquisas. Tá? Então, esses são os dois metaprogramas. Muito bacana. Mais um então, professor. Pega aí um papel. Vou pegar o meu aqui também. Bom, o meu foi referência externa, oposto ao que você tinha pegado. O meu foi procedimentos e regras pré-estabelecidas. Olha só. Exatamente os opostos dos que a gente acabou de falar, né? Então, preferência por procedimentos e regras pré-estabelecidas é justamente aquela pessoa que gosta de saber exatamente o que dá certo. Não tem um monte de escolhas. Não, diz para mim quais são os processos que a gente já conhece, que sabe que dá certo. Ela é ligada em qualidade, ela quer garantir padrões de qualidade. Adora essa empresa, por exemplo, adotou um ISO de qualidade, sabe? Um selo de qualidade, que tem uma série de procedimentos a seguir. Ela se sente segura. Não gosta muito de improvisação, de ter que ser criativa e tal, porque ela não quer correr o risco de fazer de forma errada alguma coisa. Ela quer garantir que tem a forma certa. Então, você dá muitas escolhas para essa pessoa, ela fica ansiosa. Não, mas qual é a melhor? Porque ela não quer muitas escolhas, quer as certas. Por favor, já me diz exatamente qual é a que dá certo. Tá? Essa é a ideia. E aqui é referência externa. Então, imagine, por exemplo, numa equipe de trabalho, alguém que tem a referência externa como um elemento forte. Essa pessoa é aquela que vai pesquisar, estudar, querer ouvir a opinião das outras pessoas para entender o que elas pensam, ver pesquisas que embasem uma decisão, né? Ouvir a opinião de especialistas, vai valorizar autoridades especialistas. É alguém que vai usar algo externo como referência para tomar a decisão e para embasar a sua opinião, diferentemente da referência interna que a pessoa conta com ela mesma. Então, a gente poderia dizer que um líder, por exemplo, tem que equilibrar esses dois metaprogramas. Ele precisa ser capaz de usar uma referência mais interna para ele tomar a decisão, porque senão ele fica assim, o que você acha da decisão que eu estou querendo tomar? Falou com um liderado, agora vamos falar com outro. E você, o que você acha dessa decisão? E você, o que você acha dessa decisão? Ele fica alguém que consulta todo mundo, demora demais, estuda todos os dados e métricas e às vezes tem que tomar uma decisão mais rápida baseada na experiência dele. Então ele precisa da referência interna. Agora, ele também precisa da referência externa, porque senão um especialista técnico apresenta para ele dados, apresenta métricas muito importantes que têm que ser levadas em conta e ele despreza. Então passa por uma reunião com um especialista, alguém trouxe ali métricas, uma apresentação de slides, mostrou por A mais B que o padrão de comportamento dos clientes é esse. O que acontece com esse gestor? Ele fala assim,
mas o importante é o que eu sinto, eu tenho um feeling aqui. Ele joga fora tudo que é dado técnico super importante para tomar decisão e toma baseado só nele mesmo. Então, os dois metaprogramas são muito importantes e a pessoa precisa conseguir alternar entre eles. Então, digamos que, pensando na liderança, um líder precisa de muita flexibilidade para alternar entre os diversos metaprogramas e também conseguir lidar com as pessoas diferentes, conseguir fazer harmonia entre metaprogramas diferentes. Tá aí um desafio para o líder moderno, o líder contemporâneo, que ele precisa se desenvolver em termos de flexibilidade. Bom, professor, a gente vai encerrar então essa nossa dinâmica, porque a gente ainda tem outra para fazer aqui. Mas eu gostaria de saber o seguinte, ao longo da unidade você também falou sobre os VMEMs. Qual a diferença dos VMEMs para os metaprogramas? Essa pergunta é excelente porque a gente pode às vezes confundir um pouquinho, né? Será que os VMEMs são também capacidades mais metaprogramas? Não, os VMEMs são unidades de informação cultural que envolvem nossos valores de vida, maneira de pensar, maneira de agir, e que se propagam em grupos de pessoas. Então, um VMEM, ele define, por exemplo, toda uma característica e identidade de um determinado grupo na nossa cultura. E eles foram associados a cores, quando foram descobertos, justamente porque já existe a tendência à polarização entre os VMEMs, né? E as cores, você não tem como dizer assim que cor é mais bonita do que a outra. São cores, todas elas são interessantes. Então foi adotado principalmente quando a dinâmica da espiral foi usada na África do Sul para acabar com o apartheid. Falou, vamos usar as cores, facilita a compreensão, né? E também tira aquela coisa de qual é o melhor. São só diferentes, todos úteis, todos importantes. Isso aí, professor. E para a nossa segunda dinâmica, a gente vai falar exatamente sobre as cores dos VMEMs. Eu tenho aqui cartas, cada uma das cartas tem cores diferentes, né, que são correspondentes aos memes de valores, os VMEMs. E aí a proposta é a seguinte, professor, você vai puxar uma carta, a gente vai ver qual que é a cor correspondente àquela carta, e aí você comenta um pouco sobre ela. Pode ser? Pode ser. Para começar, eu vou tirar aqui desse nosso monte o bege, porque eu ouvi falar que ele não existe mais hoje em fenômeno de grupo. É isso mesmo, professor? É isso mesmo. O bege, ele existiu na história da humanidade como um fenômeno de grupo nos primeiros grupos nômades, em que o ser humano só pensava em sobrevivência. Era garantir que tivesse comida, era garantir que estivesse vivo até o final do dia. No dia seguinte tinha que contar quantos sobraram por causa dos animais selvagens, era garantir sono, necessidades sexuais, era só isso. Então hoje, enquanto fenômeno de grupo realmente não existe, você vai encontrar individualmente, por exemplo, esse VMEM de sobrevivência, né, sobrevivencialista, em bebês recém-nascidos, às vezes uma pessoa muito idosa que está com um quadro de Alzheimer e que agora está só focada em sobrevivência, perdeu as suas faculdades. Algumas vezes você vai encontrar ele como um fenômeno de grupo quando acontece uma grande tragédia no primeiro dia, segundo dia. Por exemplo, teve um grande terremoto no Haiti e de repente, do nada, as pessoas perderam suas vidas, às vezes famílias inteiras. Então imagina que eu sou um professor no Haiti, inclusive eu dou aula na universidade sobre física e acabou de acontecer o terremoto. Não existe mais universidade, não existem mais os alunos, a minha família morreu no terremoto, eu não tenho casa para morar. Vocês acham que nesse momento eu vou pensar em física? Perdeu completamente a prioridade. Então, num primeiro momento, esse professor de física não é mais necessariamente professor de física, ele é alguém tentando sobreviver depois da tragédia, e o foco é só sobrevivência. Num segundo momento, o que acontece? As pessoas são reunidas em ginásios, suprimentos começam a vir, ajuda internacional, e vamos falar de um caso que, inclusive, muitos casos reais aconteceram assim no Haiti. Eu sou esse professor, perdi a minha família toda, de repente tenho várias pessoas ali naquele ginásio. Aí eu começo a colaborar com as pessoas, ajudar outras pessoas que também estão passando por dor como eu, compartilhar alimentos, aí a gente vira um grupo. As pessoas nem se conhecem ainda, mas viram uma espécie de pequena tribo. Todos juntos vão para o VMEM roxo. E o nível de complexidade na maneira de lidar com a realidade vai aumentando. Né? Até que a vida se institui novamente, depois do terremoto as cidades foram reconstruídas, as pessoas começaram a tocar a vida novamente,
e o nível de complexidade para lidar com os problemas, o nível de capacidade de consciência para lidar com a complexidade teve que aumentar, e aí os VMMs foram subindo na escala de complexidade. Então, o vermelho ressurgiu, o azul, o laranja, então foram surgindo novamente os VMMs. E imagine que tudo se reconstruiu, voltei a ser professor, estou lidando com a complexidade do meu trabalho, eu volto novamente ao VMM que eu estava anteriormente. Então o bege, ele acontece às vezes para um grupo por um dia, 2 dias antes que as pessoas se unam, se agreguem novamente, e aí os outros VMMs surgem. Vamos começar então, pega uma carta, vamos ver qual cor que vai sair. Opa, saiu o amarelo. O amarelo. Conta pra gente então sobre o amarelo, professor. Interessante sair o amarelo, porque o amarelo é o VMM da liderança. Os líderes contemporâneos, que são colaborativos, eles precisam cada vez mais desenvolver uma capacidade de lidar com a complexidade. Nós estamos num mundo em que há muita mudança o tempo inteiro, as situações que se apresentam são complexas, não adianta ir para soluções simplórias. Às vezes o ambiente é um pouco ambíguo, a análise não é tão fácil para se fazer do ambiente ou do futuro. As mudanças estão acontecendo numa velocidade enorme e há muita incerteza para lidar com as coisas. Então é necessário um alto grau de percepção da complexidade dos problemas, uma visão sistêmica das coisas, para você poder lidar com as questões, com os problemas modernos. Além disso, a espiral dinâmica ela acontece em ciclos. Né? Então a gente tem do bege até o verde um ciclo. E o bege já é extinto, então do roxo até o verde eles se polarizam e não conseguem conviver bem. Eles se unem em grupos parecidos. Laranjas gostam de estar com outras pessoas laranjas, verdes gostam de se unir com pessoas verdes, azuis gostam de se unir com pessoas azuis e se polarizam. Agora, quando a gente vai para o segundo ciclo da espiral, que começa no amarelo, depois do turquesa, surge uma coisa completamente diferente na espiral dinâmica. É a primeira vez que surgem VMMs que conseguem lidar com os VMMs anteriores, com verde, com laranja, com azul, com vermelho, com roxo, sem julgá-los, percebendo o valor, percebendo que eles são importantes, que eles têm um papel no mundo, né? Que na sociedade, a organização da sociedade acontece graças a esses VMMs. O que a gente faria sem os azuis? Afinal de contas, os azuis, eles organizam todo o sistema judiciário, eles garantem que a justiça aconteça, que haja regras que evitam que pessoas prejudiquem outras pessoas. Eles estão ligados às Forças Armadas e como se organizam as Forças Armadas, a toda a burocracia da democracia que impede que pessoas autoritárias tomem o poder. Né? Então a gente tem uma organização azul. A gente precisa também, por exemplo, dos laranjas. A pessoa que tem o VMM laranja forte está envolvida com progresso, com ciência, com conhecimento, com educação, né? Com progresso financeiro, né? Com o aumento do conforto das pessoas, com o crescimento de empresas, da tecnologia. A gente tem no vermelho, por exemplo, os grandes esportistas mundiais, as pessoas, por exemplo, que dão demonstrações físicas de poder, de superioridade. A gente tem momentos em que alguém, através de uma estratégia vermelha, se rebela e luta contra um ditador e faz com que uma ditadura caia. Então, assim, o amarelo e o turquesa são os primeiros a enxergar que todos têm valor. E eles não se polarizam contra ninguém. E eles são os primeiros, e o amarelo especialmente, ele faz isso, a conseguir fazer com que essas pessoas, até de VMMs diferentes, consigam fazer algo juntas. Criar essa energia entre elas, tirar a polarização. Então, líderes empresariais têm que desenvolver uma consciência do amarelo. Eles precisam disso para poder lidar com pessoas completamente diferentes na equipe. Senão eles também vão ficar se polarizando. Falar, esse funcionário aqui, puxa vida, que problema, hein? Porque ele vai querer também gente parecida com ele. Sim. Então, cada vez mais, o amarelo é a cor dos líderes, digamos assim. A cor não, né? O VMM dos líderes. E professor, desses VMMs aqui, tem algum que é mais comum na nossa sociedade hoje em dia?
Tem sim, Ítalo. Estatisticamente, o laranja é o que tem maior número de pessoas, um grupo mais numeroso no mundo atual. Na Idade Média, por exemplo, predominância no mundo todo era azul. Hoje nós temos o laranja e aí temos dois outros grupos que também são bastante numerosos. O azul e o verde, que também tem bastante número. Atualmente tem crescido um pensamento um pouquinho mais autoritário, que é uma característica do azul também. E o verde tem crescido por causa das necessidades que nós temos em relação à ecologia e natureza e humanizar a sociedade. Mas o laranja é predominante. Isso aí, professor. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente, compartilhando conhecimento, participando de dinâmicas. Foi um prazer. Prazer foi meu e prazer ter aqui você comigo, com o Ítalo, e eu aguardo você na próxima unidade. É isso aí, estudante. Continue se aprofundando em todos os assuntos que foram discutidos aqui. Bons estudos e até a próxima! Olá, agora chegou aquela hora tão especial de entender como é que coloca em prática tudo aquilo que você aprendeu nessa unidade. Você estudou metaprogramas, as diferentes habilidades das pessoas, percebeu a vantagem das diferenças quando você tem diversidade em equipes e grupos, como isso torna os grupos e equipes mais inteligentes. Você também estudou a dinâmica da espiral. Percebeu que a espiral dinâmica, inclusive, pode criar polarizações indevidas. E aí, como lidar com tudo isso? Nessa unidade, nós falamos também da dinâmica da espiral. Você percebeu que a espiral dinâmica faz com que as pessoas se diferenciem muito e às vezes até se polarizem. Agora chegou a hora de entender como lidar com tudo isso de forma engenhosa, estudando uma hipótese, um caso, para você resolver aqui junto comigo. Vamos lá? A situação é a seguinte: é um projeto de requalificação dos espaços públicos da Secretaria Municipal de Urbanismo. Você trabalha na Secretaria Municipal de Urbanismo, lidera uma equipe e tem uma meta ali, vocês estão envolvidos num grande projeto para transformar uma área verde abandonada num parque com uma estrutura recreativa e para criar sinergia na equipe. E a equipe é muito grande, mas você lida diretamente com 3 gestores: um paisagista, um engenheiro e um arquiteto. Cada um deles tem sua respectiva equipe, mas eles reportam diretamente a você e você tem reuniões periódicas com eles. Vamos entender agora quais são os principais metaprogramas de cada um deles, tá? O paisagista, ele tem um foco mais no global, ele enxerga o todo, tem uma visão do melhor cenário possível e se motiva pensando nas coisas boas e possibilidades. Tem uma proatividade que leva ele a agir muito rapidamente, a tomar decisões rápidas e fazer e executar. E tem também aquela motivação por se aproximar de algo positivo e pensar de forma motivadora em algo muito positivo que ele quer alcançar no futuro. O urbanista, ele já tem um foco nos detalhes.
Ao contrário do paisagista, ele pensa em cada um dos detalhes. Tem uma visão do pior cenário possível, também ao contrário do paisagista, né? Ele pensa em tudo de ruim que pode acontecer, e faz sentido no caso dele, porque ele vai pensar em processos de adequação. Ele também é reflexivo. Diferente do ativo, que tem um impulso para agir rápido, ele tende a ter paciência, pensar e demorar um pouquinho mais. E a motivação dele é por afastamento negativo. Ele está bem motivado para resolver problemas, para evitar qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de situação negativa. Vamos falar agora do arquiteto. O arquiteto tem um foco no global, igual ao paisagista, né? Diferente do urbanista. Ele tem uma visão do melhor cenário, então ele projeta melhores possibilidades, alternativas, oportunidades que possam surgir. Ele também tem um metaprograma mais de reflexão, ele é mais reflexivo do que ativo. Ele espera, ele pensa, ele avalia antes de ir direto para a ação. E a motivação dele é mais por aproximação do positivo. Então aqui você tem já os principais metaprogramas. Agora vamos falar também dos VMEMs da espiral dinâmica desses 3 líderes que você está coordenando. O paisagista é o verde. Então imagina que aquela pessoa extremamente humanista, né? Ela quer que o processo de trabalho seja humanizado, tenha um tratamento com a equipe muito igualitário, tem uma questão de achar que é muito importante que todas as pessoas sejam ouvidas, tem valores muito humanos ali em jogo. O urbanista, ele é o azul. E o azul gosta de regras muito bem definidas, quer que tudo seja feito de uma forma justa, correta, está extremamente preocupado com a legislação e tudo seja feito da maneira apropriada. O arquiteto, por sua vez, é o laranja. Então ele é extremamente empreendedor, ele já pensa em como isso pode crescer, se transformar em algo grande, como todos podem se projetar, como a imagem de todos pode ir bem graças a esse projeto. E você vai utilizar como estilo de liderança o quê? O amarelo. Essa capacidade de perceber e organizar todo esse ambiente complexo, essas diferentes motivações, estar de fora de uma forma neutra. Agora, pergunto para você, com base nos metaprogramas de cada um, quais seriam os principais atritos que poderiam acontecer entre esses 3 aí, hein? E em reuniões para você discutir o projeto com eles, como é que você poderia dar atenção, contemplar os metaprogramas deles que são diferentes, de uma maneira até a conectar os 3. Tente descobrir aí qual deles tem um metaprograma que não é muito favorável para o que ele faz. Como você pode tornar as diferenças dos VMEMs da espiral dinâmica deles uma vantagem entre eles? Porque a princípio podem surgir conflitos, não é verdade? E como você poderia contemplar, através do projeto, todos os VMEMs da espiral dinâmica, não só pensando na equipe, mas na população, no público, quem sabe conseguindo até apoio empresarial para o projeto, porque o projeto em si contempla toda a espiral dinâmica. Agora eu vou falar para você como eu resolveria cada uma dessas questões que eu lhe propus. Vamos começar com a primeira, com base nos metaprogramas de cada um, quais são os principais atritos que podem ocorrer entre eles e como que você poderia evitá-los. Então, o arquiteto e o paisagista podem começar a ver como algo negativo, negatividade mental, a visão do pior cenário possível do urbanista, embora isso não seja verdade, porque o urbanista está conseguindo ter uma estratégia racional de perceber problemas que podem acontecer e se antecipar a ele. Mas eles não gostam muito porque eles veem sempre o melhor cenário possível e têm uma tendência a julgar o outro como pessimista, né? Então seria bem legal enaltecer essas diferentes habilidades. Numa reunião com eles, você pode fazer perguntas, quais são as piores coisas que podem acontecer? O que poderia atrapalhar a execução do projeto e criar problemas? Numa reunião, você pode perguntar isso para eles e você está enaltecendo essa capacidade de criar o pior cenário possível. E logo em seguida, você faz o contrário. Então você privilegia o melhor cenário possível, perguntando, e aí, quais são as oportunidades futuras que a gente tem, que são incríveis e que podem dar um enorme resultado? A próxima pergunta é, que metaprograma pode ser uma desvantagem para um deles devido à função que ele exerce? Lembra do paisagista? Ele tem a visão do melhor cenário possível, só que ele está envolvido num projeto e ele não consegue, por causa da visão do melhor cenário possível, planejar riscos, mapear que riscos podem acontecer. A proatividade dele
também pode acelerar ações que precisariam de um pouco mais de calma, precisariam de reflexão. Então temos esses 2 metaprogramas que podem ser desvantajosos para ele. Como é que você resolve isso? Em primeiro lugar, quando ele tem esse cenário, que é o melhor cenário, você pode ajudá-lo a pensar, além disso, que riscos existem. Pode se reunir com frequência com ele para perguntar que problemas você está evitando, qual você ainda não pensou e que pode acontecer. Na segunda hipótese, o fato de ter um metaprograma ativo, proativo muito forte, você pode segurar um pouquinho a onda dele, ajudá-lo a ter paciência, inclusive colocá-lo para pensar e refletir antes e trazer uma série de informações e dados para você autorizar depois a tomada de decisão. É uma maneira de lidar com esse liderado. A próxima questão é como é que você poderia lidar com as diferenças de VMMs entre essas pessoas. Uma maneira de você fazer isso é garantir um ambiente humano em que as pessoas sejam ouvidas e o paisagista vai ficar contente. Fazer com que o cumprimento de todas as leis aconteçam, de todas as regras para o projeto, vai deixar o urbanista também feliz com isso. Se você valorizar o sucesso comercial do projeto e incentivar a equipe a pensar, inclusive, em maneiras de fazer o projeto crescer, isso também vai agradar o arquiteto. E, finalmente, a última questão é: como é que você poderia contemplar todos os VMMs da espiral dinâmica? De uma forma que, contemplando todos, isso torne o projeto interessante para todas as pessoas que frequentam esse parque, para as pessoas que fazem turismo, para empresas investirem e receber iniciativa privada. Como você poderia tornar o parque um parque que é bom para toda a sociedade porque contempla todos os VMMs da espiral dinâmica? Eu vou te dar algumas ideias de como a gente contempla todos os VMMs. Vamos pensar primeiro no roxo. Por exemplo, você poderia, tendo ali uma nascente no parque, aproveitar a nascente e fazer uma bica de água que as pessoas podem beber. Pode ter até um ritual que de repente remonta alguma tradição daquela região, uma lenda folclórica escrita num painel. Nossa, os roxos vão adorar. Para o vermelho, práticas esportivas, quadras de esportes, campeonatos anuais, eles vão falar que legal, que massa esse parque. Já o azul, você poderia ter regras de boa conduta, as áreas bem divididas para que as pessoas não atrapalhem umas às outras, não prejudiquem umas às outras. O azul vai falar que parque organizado e correto. O laranja gosta que as coisas sejam ligadas a crescimento, progresso. Então, quem sabe um pavilhão para ciências e tecnologia no lugar, uma escola de paisagismo, né? Quem sabe alguns empreendimentos, locais de alimentação que possam dar dinheiro. O laranja vai falar: opa, esse parque foi bem pensado, a pessoa teve uma visão empreendedora. O verde vai ser contemplado por ações sociais, então você pode criar ações sociais de esporte, de educação, cultura dentro do parque. Um programa de conscientização ecológica também vai agradar os verdes. E aí os amarelos. O VMM amarelo você pode contemplá-lo através, por exemplo, de um projeto muito inovador, eficaz, de sustentabilidade, que seja inteligente e que mostre uma maneira nova de resolver um problema antigo. E o turquesa, você poderia, por exemplo, criar em algum lugar do parque um auditório das nações, um lugar criado para discutir problemas globais, problemas do mundo, para as pessoas da comunidade se reunirem em torno de ideias que possam fazer bem para todo o planeta. E você ia gostar desse parque? Espero que sim, eu tentei contemplar todos os VMMs, né? E agora acho que você entendeu melhor como é que você lida com pessoas completamente diferentes durante um projeto e como você também cria um projeto para pessoas totalmente diferentes. Espero que você tenha adorado esse estudo de caso e que tenha esclarecido como utilizar metaprogramas e espiral dinâmica num contexto bem prático. E nós vamos estar juntos no próximo estudo de caso. Tchau!